Olá, senhores, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Bom dia, professora. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Bom, gente, vamos já partindo aí para o nosso último encontro, tá? Então, mais um encerramento mesmo da disciplina e apenas um ponto que ficou, que ainda não terminamos, né? Não falamos a respeito, o último ponto da disciplina, que vem falar hoje sobre a execução contra a fazenda pública. Tá? Então, hoje esse vai ser o tema da nossa aula. Não é um procedimento complexo, e nem longo, mas aí que nos obriga a entendê-lo. Por quê? Porque nas nossas ações, principalmente as ações na judicialização de direitos sociais, aí, então ações que a gente move contra o Estado, nas áreas de saúde, educação, transporte, nós vamos ter um título executivo. Então, vamos lá. Primeiro, quando nós estamos falando de execução contra a fazenda pública, nós estamos falando da modalidade de execução enquanto eu tenho como devedor, como sujeito passivo, a fazenda pública. Quem é fazenda pública? É um dos entes federados ou as suas respectivas autarquias em empresas públicas. Tá? Então, é um desses. Como que o Estado vai ficar me devendo? Por exemplo, numa eventual indenização, uma cobrança indevida de imposto, e onde teve aí a penhora em conta bancária, uma execução fiscal, teve a penhora numa conta bancária. Porém, os tributos já estavam pagos. E mesmo assim, o ente, sei lá, o município, não liberou a conta. Aí você ingressa com uma ação contra a fazenda pública, geralmente repetição de indébito, né, que você pagou e está sendo cobrado de novo. Danos morais, porque teve o dinheiro penhorado, e ganha esse tipo de ação. E quando você ganha, a sentença, ela forma o título executivo contra a fazenda pública, que é a fazenda pública que te deve tanto o indébito quanto os danos morais ali configurados. Então, são vários os exemplos em que a fazenda pública pode ser aí, pode ser o devedor das pessoas comuns, tá? Também pode ser devedora de pessoas física ou jurídica, certo? Então, veja, não confunda aqui a execução de fazenda contra a fazenda pública da dívida ativa, e é o contrário, e nós somos devedores do Estado. Aqui é quando pessoa física comum ou pessoa jurídica está credora do Estado. Aonde está isso? O procedimento, em virtude de se tratar de previsão orçamentária, está na Constituição, no artigo 100, no Código de Processo Civil, no artigo 534 e 535, e no 910, porque pode ser título executivo extrajudicial. Então, veja aqui, a matéria legal sobre o tema é pouco. Por isso que eu falei que o procedimento é razoavelmente simples. Então, vamos lá. Então, quando eu estou diante de uma execução contra a fazenda pública, o que eu tenho no polo passivo da demanda, ou seja, como devedor, é a fazenda pública. Então, aí você vai inserir no ramo, no grupo de fazenda pública, pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são? União, Estados, Distrito Federal e município, e todas as suas autarquias e fundações públicas, certo? Todas elas são consideradas aí, vão passar por esse mesmo rito, que é de execução contra a fazenda pública, certo?
Quanto à obrigação de fazer ou não fazer, ou entregar coisas, se dá conforme os artigos 36 e 38. Vou só voltar aqui um pouquinho, gente. Quem é o órgão competente para executar uma ação contra a fazenda pública? Vai depender da constituição do título executivo. Provavelmente, se foi uma ação que configurou um título executivo contra a União, um órgão competente que julgou a ação principal foi a Justiça Federal. Então, a execução vai correr na Justiça Federal. Se a ação, quem julgou a ação principal foi... se a ação principal foi movida contra o Estado, então ela foi promovida aí na Justiça Comum. Então, o órgão competente é a Justiça Comum. A mesma coisa para o distrito, para o município, né? Só vai diferenciar a União, que a União é a Justiça Federal. Os estados e o município é a Justiça Comum. Né? Dos estados, Justiça Estadual, e do Distrito Federal, Justiça Distrital. Se for um título executivo extrajudicial, a competência vai ser aí, a depender de quem está no polo, a mesma coisa, Justiça Estadual ou Justiça Federal. Então, veja, como se a Fazenda Pública tem uma obrigação, mas essa obrigação constitui em fazer algo ou deixar de fazer algo, por exemplo, você move uma ação contra a Fazenda Pública para poder tapar os buracos da sua rua, em virtude dos prejuízos causados aos veículos. Você ganha essa ação, então, na ação, em parte da ação, está dizendo que há uma obrigação de fazer em tapar os buracos da via pública. Certo? A obrigação de fazer. Como esse tipo de obrigação não envolve patrimônio, pelo menos no primeiro plano, sim uma ação, aqui eu vou seguir o mesmo rito daquela obrigação de fazer e não fazer que a gente já viu aqui. Então, não tem, é a mesma coisa. Eu só vou ter um rito específico quando se tratar de obrigação de quantia certa. Por quê? Porque os bens públicos são impenhoráveis e inalienáveis, por se tratar justamente da res pública, da coisa pública. Tendo isso, só há uma forma de pagamento, o pagamento direto por parte do executado, certo? Não há como os bens da fazenda pública responder à obrigação. Não há esse tipo de possibilidade, certo? Por isso que o procedimento é diferenciado. Logo, esse tipo de procedimento eu não vou conseguir acumular com outros, justamente porque é muito específico. Então, a obrigação de fazer e não fazer contra a fazenda pública, eu vou aplicar a mesma regra geral do 536 e 538. Aí, quando eu estou diante da obrigação por quantia certa, aí sim que eu vou aplicar as regras próprias, justamente em virtude da imperabilidade e inalienabilidade, dos bens públicos. Uma vez que eu não posso ter a expropriação, né? Não posso ter a arrematação, não posso ter a alienação judicial. Aí, por isso, eu preciso que esse valor devido pela pública esteja previsto no orçamento. A fazenda pública não pode pagar conta que não está prevista na lei orçamentária anual. Então, vamos lá, só para vocês compreenderem como funciona um pouquinho de constitucional. Existe a lei de diretrizes orçamentárias. E fora essa lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, derivada dela, todo ano é feita a lei anual, né, o plano anual orçamentário, onde os três poderes apresentam aí os seus orçamentos, né, o executivo já está com o legislativo já está com dele, o judiciário apresenta o executivo encaminha o do judiciário e do executivo ao legislativo. Aí, esse plano orçamentário, tá, esse orçamento,
vai ser analisado pelo executivo, desculpa, gente, pelo legislativo, lá no Congresso, e o Congresso vai aprovar ou não a lei orçamentária daquele ano. Aprovando, vincula os três poderes àquele orçamento, não podendo haver gastos além daquilo que foi planejado, sob pena de responder sob a lei de responsabilidade fiscal. Ficou claro isso? Não sei se deu para compreender isso? Sim, senhora. Perfeito, obrigada, Luiz. Estou achando que estou falando sozinha, estou me sentindo aqui abandonada, viu, gente? Estou me sentindo abandonada aqui. Obrigada. Oi, pois não, Tainá. Quando você falou do órgão competente para julgar ação contra a Fazenda Pública, a União é Justiça Federal, né? E o Estado, Município, Distrito Federal é Justiça Comum? Exato. Ah, obrigada. Por nada, meu amor. Então, vamos lá. Feito isso, então eu tenho um orçamento. Aí, suponhamos que tá lá o orçamento fixado, publicado no Diário Oficial da União, belezinha, ou no Diário Oficial do Estado, se for no relação aos municípios, perfeito. Aí, no meio do ano, surge um processo lá tem uma indenização de 100 mil reais. E aí? Vai quebrar o orçamento, porque vai ter que pagar algo que não foi previsto na lei orçamentária, mas se pagar algo que não está previsto na lei orçamentária, o chefe daquele ente federado, o chefe do executivo, vai ter que responder sob a lei de responsabilidade fiscal, porque ele não pode pagar. É assim que funciona, certo? Então, precisaria arrumar uma fórmula disso acontecer. E a fórmula disso acontecer foi a previsão de pagamentos de precatórios lá no artigo 100 da Constituição. Tá? Então, isso aí é só um pouquinho de constitucional para vocês entenderem a logicidade do porquê que eu tenho o sistema de precatórios. Então, vamos lá. Então, quais são os procedimentos para que eu possa receber uma quantia certa? Lembrando que aqui a gente vai se tratar somente de quantia certa, tá? Da Fazenda Pública. Quais são? Eu dependo do título executivo. Se eu estou diante de um título executivo judicial, o procedimento vai ser o cumprimento de sentença específico contra a Fazenda Pública nos artigos 534 e 535. Quando eu estou diante do título executivo extrajudicial, eu vou aplicar o artigo 910, que faz uma remissão ao 534 e 35. Então, praticamente o procedimento é o mesmo. Tá? O que vai modificar é que na execução autônoma, eu tenho título executivo extrajudicial e no cumprimento de sentença eu tenho um título executivo judicial. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu coloquei o artigo escrito de 910. Só para... Deixa eu só confirmar aqui, tá? Senão eu vou ter que buscá-lo. Eu não coloquei. Mas depois eu coloco para vocês, deem uma olhada lá. Por isso que é um artigo só. O 910 faz essa remissão. Fala, ó, no procedimento executório contra a Fazenda Pública com título executivo extrajudicial, a aplicar-se-á o disposto nos artigos 534 e 35. Então, é o mesmo procedimento para título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Então, vamos lá. Artigos 534 e 35, são esses dois artigos. E o 100, que a gente vai ver hoje. Esses três artigos. O que eu preciso? Primeiro, as execuções, independente se ela for judicial ou extrajudicial, de título executivo judicial ou extrajudicial, sempre vai começar com o requerimento do interessado. A pessoa precisa querer executar. Então, vai ter que fazer aí, no caso de cumprimento de sentença, uma petição simples de cumprimento de sentença,
Simples não, porque tem uma petição específica de cumprimento de sentença, porque tem alguns requisitos previstos nela. E execução autônoma, processo de execução, título executivo extrajudicial, eu tenho que fazer uma petição inicial. Certo? Aí também a outra diferença é que na execução autônoma eu tenho citação e na cumprimento de sentença eu tenho intimação. Nesse requerimento, né, ou na petição inicial, eu preciso também colocar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Aqui, eu não coloquei para vocês, mas eu vou falar da prática, tá? Na prática, inclusive eu tenho um processo que voltou do STF agora, justamente por isso. Eu nem recorri, quem recorreu foi a Fazenda Pública do município aqui, mas eu deixei que fosse, porque não compensava gastar, porque tem leis específicas. O cálculo do débito contra a Fazenda Pública é um percentual específico de poupança. Então, a atualização e juros ali são mínimos, tá, do saldo devedor. Então, esse demonstrativo discriminado, no primeiro momento, você pode até usar a tabela do TJ. Tá? Na realidade, usem a tabela do TJ. Mas provavelmente vai vir uma contra-argumentação da Fazenda Pública pedindo para utilizar o débito de atualização pela poupança, que é uma questão muito ínfima, mas o STF está decidindo nesse sentido, de que o cálculo para atualização de débito contra a Fazenda Pública deve ser, percentual, né, de atualização de débito deve ser o da poupança. Tá? Mas isso aí é na prática. Quando você inicia a petição, você segue a tabela do TJ, porque eu tenho um cálculo um pouquinho a mais. Vai que o município não recorra, pelo menos ali você tem uma vantagem. Às vezes ele não quer recorrer, mas tá? Não haverá intimação para pagamento voluntário, tá? Ou sob pena de multa, deixando bem claro o parágrafo 2º do referido artigo que tal multa não se aplica. Então, veja, por que não vai ter a intimação? Ela vai constar para comunicar à Fazenda Pública, ou a citação, né, para comunicar que está correndo uma execução ou um cumprimento de sentença. Esse prazo vai ser a intimação só para essa comunicação e para que se apresente, daqui a pouco nós vamos ver, a respectiva impugnação ou o respectivo embargo, se for execução. Não é para pagamento voluntário. Por quê? Porque eu preciso aí da previsão orçamentária a depender do valor. Eu digo a depender do valor porque eu tenho um outro instituto trazido pelo Código de Processo Civil, que é requisição de pequeno valor. E ali eu posso pedir o pagamento. Tá? Já a gente vai ver a respeito. Então, não se aplica para o pagamento imediato, nem a pena de multa. Parágrafo 4º, ou 2º do artigo 534. A multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523, lembra aqueles meios coercitivos, né? Aplicação de multa, né? Para paga-se em tantos dias, sob pena de multa de... Não vai aplicar para a Fazenda Pública, porque a coisa já é pública, então acaba que todo mundo paga. Por isso que não se aplica. Então, veja, artigo 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, então é específico para esse tipo de execução, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo, então na petição, tem que conter o nome completo, número do CPF ou do CNPJ da pessoa que está executando, do exequente. O índice de correção monetária, os juros aplicáveis e as respectivas taxas se houver, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária, o período de capitalização desses juros, se for o caso, depender da obrigação, e a especificação de eventuais descontos obrigatórios realizados, se houver.
certo? Se houver, por exemplo, abatimento parcial da dívida, algum desconto aí obrigatório. Então, uma vez feita a petição inicial contendo esses itens, o despacho da inicial ou do requerimento de cumprimento de sentença vai ser para que, no prazo de 30 dias, prazo sempre em dobro para os entes públicos, apresentar impugnação à execução ou embargos, se for o caso de execução por título executivo extrajudicial. A grande maioria das execuções contra a fazenda pública é cumprimento de sentença. Tá? Grande maioria, 90%. Mas se porventura foi um acordo que a prefeitura fez com um cidadão comum e não cumpriu, eu estou diante de um título executivo extrajudicial. É mais raro de acontecer, mas pode. Aí, o prazo de 60 dias é para apresentar embargos. De novo, se eu estou diante de cumprimento de sentença, a intimação de 30 dias será para apresentar impugnação. Se eu estou diante da execução, a intimação de 30 dias será para apresentar embargos. Voltem lá na aula de defesa do executado para ter isso um pouquinho mais claro. Então, sobre o que poderá ser essa impugnação ou esses embargos? Sobre a matéria que está contida no artigo 535. Então, a defesa do executado vai ser sobre qualquer uma dessas matérias aqui do 535. Vamos lá. A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para querendo, no prazo de 30 dias, nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir. Cumprimento de sentença nos próprios autos, tá? E aqui a arguição será 1. Falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então, se eu tenho um problema com a citação, ela poderá ser alegada em em sede de defesa do executado. 2. Ilegitimidade de parte. Às vezes o título executivo é de outro ente, não daquele. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. A obrigação, ela não venceu ainda, ou ela é inexequível em virtude de falta de liquidez. Tá? Então, se a obrigação não está líquida, eu não tenho como executá-la. Se o título não venceu, também não tenho como executá-la. Se, por exemplo, é um título executivo extrajudicial e eu tenho uma condicionante para que aquilo seja feito, também não posso exigir a contraprestação. Excesso de execução, acumulação indevida de execuções, por exemplo, pode ser que eu tenha uma execução contra a fazenda pública, mas a natureza da execução é alimentar. Em virtude de um acidente, um acidente com veículo, o pai de uma determinada família ficou aí paraplégico, não podendo mais trabalhar, e ele era o único provedor do lar, e ficou determinado, né, ficou provado nos autos de que o problema foi da má sinalização da pista, das más condições da pista, né, então a responsabilidade foi do Estado. O Estado foi condenado a pagar aí uma pensão alimentícia para essa família no valor X, ou para esse pai, no valor X para o resto da vida. Então, eu estou diante de alimentos. Então, eu não consigo cumular alimentos com execução contra a fazenda pública. Não dá, não bate, é água e óleo. Por quê? Primeiro, as características da fazenda pública, né? Bem imperável, bem inanielável, não cabe expropriação. Segundo, não dá para eu mandar prender a fazenda pública.
Então, eu afasto a questão do procedimento para pagamento de alimentos e aplico somente o procedimento de execução contra a fazenda pública. Não dá para acumular dois tipos de execuções contra a fazenda pública. Oi, Luiz, pois não? Por gentileza, então, isso daí, a senhora conseguiria pedir a tutela antecipada do pagamento com relação à petição? No processo de conhecimento, sim. Tá. Sim. Se você já pediu em tese de liminar, sim, consegue. Tá. Na realidade, vai pedir, né? Mas se depender de prova, Luiz, de constatar a prova, pode ser que seja indeferido num primeiro momento. Durante o processo, se você conseguir levantar a prova, você reitera o pedido da liminar e o juiz concede em segundo momento. Eu já fiz isso. Pedi na inicial, o juiz não concedeu porque faltava um documento específico. Aí, foi contra o Banco do Brasil. No segundo momento, eu consegui o documento. E aí sim o juiz concedeu a liminar no meio do processo. Tá? Mas Maravilha, doutora. Inciso 3. Inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, já falei, desculpa. Inciso 4. Pode arguir a fazenda pública excesso de execução ou acumulação indevida. O excesso de execução, gente, é quando o valor ali requerido é mais do que aquele que se deve, do que o devido. Por exemplo, quando a memória de cálculo aplica taxa de juros exorbitantes, certo? Que não é aplicável à fazenda pública. 5. Incompetência absoluta ou relativa de juiz da execução. Isso pode ser comum, né? Você querer processar aí a União na justiça comum, aí é competência de juízo claramente, tá? O juiz já manda para a Justiça Federal. 6. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, então já houve o pagamento, novação, houve aí uma renovação do débito, compensação, o credor é devedor da fazenda pública, também pode ter havido uma transação no sentido de compensação, transação ou prescrição, que a dívida já não pode mais ser cobrada, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 2º do 535. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior ao resultante do título, cumprirá a executada declarar o imediato valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Então, veja, se a tese de defesa da fazenda pública é excesso de execução em virtude dos cálculos aplicados, a fazenda pública tem que contra-argumentar apresentando a memória de cálculos e os juros devidamente aplicados. Não basta só indicar os juros, tem que indicar o valor final e da onde saiu esse valor. Certo? A mesma coisa que deveria ter feito lá no inicial o exequente. Apesar do silêncio da lei, a impugnação oferecida à fazenda pública, assim como os embargos na execução autônoma, possui efeito suspensivo automático, justamente porque nós estamos diante de um ente público, não se aplicando, portanto, em nada o artigo 919, que vai falar sobre os efeitos da defesa do executado. Por que que isso acontece? 2 motivos. O efeito suspensivo do 919 depende de penhora de bens, e os bens públicos não são penhoráveis. Para começar por aí. Segundo, a expedição de precatório, bem como a requisição de pequeno valor, depende de uma sentença judicial transitada em julgado. Então, se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado, houve impugnação ou embargos, e o embargo teve recurso, não é possível o pagamento antecipado, nesse caso aqui da execução, no processo de conhecimento até pode ter, mas na execução não tem,
porque o recurso tem efeito suspensivo. Entendeu? Não é possível o pagamento antecipado se teve recurso. Se não teve recurso, assim, aí vai ser possível, óbvio, né? Então, de novo, vamos lá. Só para captar a mensagem aqui. Propus a execução. Vamos falar dos dois, tá? Propus o cumprimento de sentença, propus a execução. Fazenda Pública impugnou ou embargou. A matéria contida nos embargos ou na impugnação, prevista no artigo 535, ela foi negada pelo juiz. Aí a Fazenda Pública recorreu. Se for o cumprimento de sentença, o recurso é agravo de instrumento, porque corre nos próprios autos. Se for embargos à execução, o recurso é apelação, porque estamos diante de autos à parte, certo? Então, em virtude de estar pendente de recurso, eu não tenho uma decisão transitada em julgado, não tem uma decisão judicial ainda, porque ela está sob a reapreciação do Tribunal Superior. Então, eu preciso de uma sentença ou de um acordo determinando de fato e sendo impossível o seu recurso transitado em julgado, para que aí sim eu consiga a execução. Certo? Então, por isso que ele sempre vai ter efeitos executivos, porque tanto o precatório quanto a requisição de valor eu preciso de título executivo transitado em julgado, ou seja, que não há mais possibilidade de recurso. Tá? Então, justamente por isso que eu tenho efeito suspensivo automático. Não está na lei, mas entende-se da lei de virtude da necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial que determina o pagamento do precatório da RPV. De acordo com o artigo 535, parágrafo 3º, que se não houver impugnação ou esta for rejeitada, o pagamento será feito por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. Então, vai. No parágrafo 3º fala, não havendo impugnação, ela tendo sido rejeitada, mas já tendo voltado o recurso, tá, gente? Aí, o pagamento vai ser feito, dependendo do valor, por precatório ou por requisição de pequeno valor. Aí, o que é um precatório? Ela é uma requisição judicial também, então, é o Poder Judiciário requerendo ao ente público para pagar um determinado débito decorrente da ação com decisão definitiva. Ou seja, não cabe mais recurso. A requisição de pequeno valor é a mesma coisa, porém, o valor aqui é menor. E por isso o procedimento é mais célere, é mais simplificado. Então, o que diferencia o rito do precatório e o rito da RPV, da requisição de pequeno valor, é o valor a ser pago em cada um deles. A depender do valor, eu aplico um procedimento ou outro. Então, veja. Precatório. Deixa eu só pegar um slide aqui e antecipar ele. Deixa eu ver. Agora vai ser onde está aqui, achei. Deixa eu só. Depois a gente volta nele. Só para vocês diferenciarem aqui um do outro. Ó, a requisição de pequeno valor, ela vai contar com esses valores aqui. Até 60 salários mínimos para a União, até 40 salários mínimos para o Distrito Federal e até 30 salários mínimos para o município. Aí é requisição de pequeno valor. Fora desses valores, o rito é precatório. Tá? Então, 60 União, 60 salários mínimos União, 40 salários mínimos Estado e Distrito Federal, 30 salários mínimos o município. E o precatório. Qualquer valor que excede a esses que eu falei para vocês, vai ser por precatório. Um precatório, o conceito de precatório, é que ele é uma ordem de pagamento, o Poder Judiciário está mandando, tá? Está ordenando o pagamento
contra as fazendas públicas, em virtude de decisão judicial transitada em julgado que reconheça a obrigação de pagar. Tá? Então, esse é o precatório. O procedimento para ele. O pedido de precatório é instruído e assinado pelo juiz da causa. Uma vez não tendo mais recurso, porque já não tem mais a impugnação, já não tem mais os embargos, que foi a primeira parte que nós vamos fazer, o juiz, a depender do valor, vai determinar o pagamento do precatório. Suponhamos que esse valor seja aí superior a 100 mil reais, vai ser precatório com certeza. Aí o juiz assina a requisição, tá? Pedindo que esse precatório, tá, seja pago pelo poder público, pela fazenda pública. Ele determinando isso, não vai direto para a fazenda pública, não. O procedimento é um pouco diferenciado. O juiz vai encaminhar esse requerimento de precatório para o presidente do seu respectivo tribunal. Se for Justiça Comum, Tribunal de Justiça do Estado, no caso de nosso de São Paulo. Se for Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. No nosso caso aqui, terceira. Aí, chegando lá no tribunal, e a responsabilidade de manter a ordem do pagamento de precatório é exclusiva do judiciário, o presidente do tribunal, ele vai inscrever esse débito até o dia 1º de julho de cada ano, requisitando ao órgão fazendário competente a inclusão da verba no orçamento geral da entidade de direito público. Então, veja, se o pedido de precatório foi encaminhado ao TJ de 1º de janeiro até 1º de julho, o tribunal comunica à Fazenda Pública que no orçamento do ano seguinte, a partir de janeiro do ano seguinte, já tem que efetuar o pagamento. E aí esse pagamento vai ser efetuado até dia 31 de dezembro do ano seguinte. Porém, se o pagamento foi feito depois do dia 1º de julho, ou seja, a partir do 2º, até o dia 31 de dezembro, o pagamento não vai ser feito no ano seguinte, mas sim no exercício fiscal seguinte. Porque a previsão orçamentária já foi feita para o ano seguinte. Vai ter que ficar para o outro ano. Certo? O pagamento deverá ser, no caso de ser feito até 1º de julho, o pagamento vai ser feito até o final do exercício do ano seguinte, com a respectiva correção. Tá? Coloquei um exemplozinho aqui para vocês. Então, precatório até 1º de julho. Vou dar a cor do pincel aqui para não confundir. Precatório aí até 1º de julho. Vai ser incluído no orçamento do ano seguinte. Então, veja, o tribunal expediu um precatório no 1º de julho de 2019. O pagamento vai ter que ser feito até 31 de dezembro de 2020. Orçamento do ano seguinte. Porque o orçamento sempre é no comecinho de cada ano. Tá? Então, no final, cada um prepara o seu orçamento, no final do ano, cada um prepara, no segundo semestre, cada poder prepara o seu orçamento e é aprovado no início de cada ano. Já se o precatório ele foi expedido pelo tribunal após 1º de julho, ele vai ser incluído no orçamento do ano subsequente. Então, um precatório expedido, por exemplo, no dia 2 de julho de 2019, ele não vai ser pago em 2020, ele vai ser pago até 31 de dezembro de 2021. Certo? Então, funciona dessa forma. Preciso ter uma previsão orçamentária. Veja aqui, conforme eu falei, o presidente inscreve até 1º de julho, requisitando ao órgão a competente inclusão da verba necessária do orçamento geral.
já está determinado que vai pagar. O que o presidente está pedindo é que aquele valor que é devido seja incluído no orçamento. Por isso chama precatório. Perguntas aqui sobre o prazo aí de pagamento de precatório? Não, senhora. Perfeito, obrigada. Não, tá claro, professora, bem explicado. Valeu. Vocês estão quietinhos, mas vocês estão prestando atenção, né? Tá todo mundo ligadinho aí. Fico feliz. Opa, é nóis. Então vamos lá, ó. Continuando no procedimento. Teoricamente, o não pagamento do precatório no prazo estipulado, aí ensejaria em intervenção judicial. Na realidade, a intervenção é aquele procedimento de intervenção federal previsto no artigo 34 e 36, ou intervenção estadual, onde, por falta de pagamento, de controle das finanças públicas do Estado ou do município, compete ao Estado, nos municípios, e à União, nos estados e no município, intervir. Tá? Então, poderia ser, em tese, possível a intervenção da União nos estados e municípios e do Estado no município por falta de pagamento de precatório. Porém, o STF já afastou essa tese de responsabilidade, de possibilidade de intervenção, justamente porque ele reconheceu, o STF reconheceu que a alegação de falta de recursos é tida como justificável e plausível para o não pagamento de precatório. Porque, às vezes, a arrecadação não foi suficiente sequer para suprir os gastos do Estado em si. Que de lá para pegar uma eventual indenização, principalmente em termos de precatório, porque os precatórios são valores altos. Então, o STF entende como plausível a justificativa e não aceita aí pedido de intervenção, ou na realidade é requerimento de intervenção, né, por parte do Procurador-Geral ao STF. Então, pois não, Luiz, pode falar. Por gentileza, mas aí, no caso, não seria uma decisão com tipicidade política? Porque o fato, mesmo assim, não afasta a responsabilidade do ente federado. Não tem responsabilidade, não seria de cunho político, porque é números. É números. Tá. Não tem dinheiro para pagar. Se não tem dinheiro para pagar, não tem como tirar, não tem como obrigar, não tem como mandar prender o Estado. Entendeu? Entendi. Então, por isso que não chega a ser política, é razoável, entendeu? Porque ou o Estado, e existe município que não consegue dinheiro para pagar os seus servidores, que de lá para pegar um precatório. E aí, como fica? Não foi má gestão. Sim, suponhamos, Luiz, pensa aí, um pequeno município aí com 20 mil habitantes. E naquele ano, 70% dos contribuintes não pagam IPTU. Sim. E aí, como fica? Não foi culpa do município não ter dinheiro. Foi culpa do contribuinte que não contribuiu. Entendeu? Sim, sim. Por isso que o STF entende como justificável não ter dinheiro para pagar um precatório. Tá. Perfeito, doutora. Obrigado. Nada. Então, vamos lá. A decisão do STF em agravo regimental sobre intervenção federal. Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva à omissão voluntária ou intencional do ente federal, mas à insuficiência temporária de recursos financeiros. Então, estava previsto no orçamento, tinha previsão de recebimento de valor tributário, porém, por fatos alheios, aquele valor não adentrou à Receita Pública e o Estado não tem aquele orçamento da forma que ele foi, aquele valor da forma como foi orçado. Então, não tem culpa a Fazenda Pública, ela não tem e também não contribuiu para o fato. Nesse caso, não caberia intervenção.
para que haja possibilidade de intervenção federal, tá? Requerida pelo Procurador-Geral da República, tá? Sempre, ou pelo Procurador-Geral do Estado, para que haja possibilidade, a respectiva fazenda pública tem que agir com negligência, imprudência ou imperícia, ou tem que ter contribuído de forma intencional, ou seja, com culpa direta para o não pagamento. Certo? Aí sim cabe intervenção federal. E ainda com relação, dá uma olhadinha depois no artigo 34 a 36 da Constituição para falar um pouquinho sobre intervenção federal lá, principalmente no que diz respeito a finanças públicas. O procedimento ainda deverá ser obedecido à ordem cronológica apresentada de apresentação de precatórios inscritos contra o ente público no pagamento, no momento do pagamento, exceto os créditos que gozam de preferência. Então, vamos lá. Como é feito o pagamento de precatório? Vai depender da ordem que ele foi solicitado. Quem gestiona? Quem é o gestor da fila? Quem é o fiscalzinho da fila? É o tribunal, o respectivo tribunal. Por isso que eu falei que o gerenciamento desses pagamentos é todo o Poder Judiciário que faz. Então, quem vai manter a ordem da fila é o tribunal, o presidente do tribunal. É ele que tem esse dever. E ele tem que obedecer a ordem de privilégio, a ordem de preferência de créditos. Então, primeiro crédito preferencial, depois crédito quirografário. Crédito quirografário são aqueles créditos que não têm ordem de preferência. Por muito tempo, se falou na interpretação literal da ordem de pagamento, né? E com o tempo é que houve aí a modificação da Constituição, trazendo a preferência dessa ordem de pagamento, justamente para privilegiar certos tipos de crédito e certos tipos de pessoa, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, vamos lá aos artigos, que aí vai ficar mais claro. Artigo 100, parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia... Espera aí um pouquinho, que eu gostaria do caput. Eu não coloquei o caput aqui. Deixa eu abrir aqui para colocar o caput para vocês. Do artigo 100. Rapidinho aqui. Não coloquei o caput, é o caput que eu queria. Aqui, ó. Caput do artigo 100. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente da ordem cronológica de apresentação dos deprecatórios. Deixa eu até colocar esse slide que está aí com vocês. Então, eu tenho uma ordem e essa ordem deveria ser obedecida pelo caput do respectivo artigo 100. Porém, os parágrafos, para vocês entenderem. Aí o parágrafo 1º fala assim, calma aí, não é bem exclusivamente na ordem cronológica, a gente tem que respeitar alguns parâmetros, a gente tem que esperar, né, aplicar aqui o princípio da equidade, né, igualdade material. Então, os débitos de natureza alimentar compreende aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez. Então, tudo isso é débito alimentar, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, serão pagos com preferência sobre os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no artigo do parágrafo 2º. Veja, já tem uma primeira ordem. Então, eu tenho crédito em geral que vai ser pago pela ordem
cronológica, porém, os alimentos vêm na frente. Só que olha o finalzinho. Exceto sobre os parágrafos 2º. O parágrafo 2º do artigo 100, ele vem na frente de alimentos. Então, primeiro são os créditos do parágrafo 2º, depois os créditos do parágrafo 1º e, por fim, os demais créditos, aí conforme o caput do artigo 100. O que diz o parágrafo 2º? Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade ou mais, né? Ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, aí independente da idade, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, para fins dos dispositivos do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitindo fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago em ordem cronológica de apresentação. Então, vamos lá. Aqui, no parágrafo 2º, eu tenho um grupo de pessoas que aí, em razão da pessoa e não em relação da natureza do crédito. No parágrafo 1º, a preferência se dá em relação à natureza do crédito. No parágrafo 2º, a preferência se dá em razão da natureza da pessoa. Então, são pessoas idosas, pessoas com doença grave, pessoas com deficiência. Essas pessoas aí, elas têm preferência no respectivo crédito. Porém, essa preferência tem um teto. O máximo que vai poder ser pago em preferência vai ser o triplo do valor fixado em lei, para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitindo fracionamento, que já a gente vai ver sobre esse fracionamento. Ou seja, até 3 vezes o disposto, os valores aí disposto no parágrafo 3º, eu vou poder ter o fracionamento desse valor, certo? Deixa eu ver se eu coloquei o parágrafo 3º aqui, já pego para vocês. Parágrafo 3º. O disposto do caput desse artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos e obrigações definidas em lei como requisição de pequeno valor. Aí eu vou aplicar o valor da requisição de pequeno valor. Então, veja, se o débito dessas pessoas for contra a União, então, triplo 60 salários mínimos, desculpa. 60, 120, 180 salários mínimos. Então, até 180 salários mínimos vai poder ser pago em tese aí como preferência de todos os créditos. Porém, se tem 200 salários mínimos para poder receber essas pessoas, o que ela pode fazer? Ela pode fracionar, pedir um precatório preferencial em 180 salários mínimos contra a União, tá? E o restante, os 20 salários mínimos, também vai receber, mas aí pela ordem cronológica, vai entrar na fila, tá? Então, funciona exatamente dessa forma. Crédito, ordem de pagamento. Pessoas específicas, em razão da pessoa, ou seja, idoso, portador de necessidades especiais ou doença grave. No limite de 3 vezes o valor, o teto da RPV, da requisição de pequeno valor. Na sequência, recebe os créditos alimentares, aí sem limite, tá? E na sequência, aí, todos os demais créditos vão pela ordem cronológica de apresentação. Tá? Mas se eu tenho aí débitos de mesma natureza, todas as alimentares, aí eu vou ter uma ordem cronológica, mas dentro dos débitos de natureza alimentar, tá bom? E aí cada grupo vai ter sua ordem cronológica, mas sempre preferencial, em preferência do grupo anterior.
Esse fracionamento ficou claro? Gostariam de fazer alguma pergunta sobre o fracionamento previsto aqui no parágrafo 2º? Não, senhora, professora. Ficou claro. Ok. Então, vamos lá. Isso não vai acontecer na RPV, vocês vão ver mais adiante. Súmula 655 do STF. A exceção prevista no artigo 100 caput da Constituição em favor de créditos de natureza alimentícia não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-lo da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes da condenação de outra natureza. A súmula quer dizer o seguinte, que qualquer que seja o débito, inclusive de natureza alimentar, precisa ter um precatório e precisa ser colocado aí na fila, ou em ordem de preferência, né? Desculpa, ou não. Na ordem de preferência, mas sempre atrás dos que estão dentro do parágrafo 2º. A jurisprudência do STF, ao interpretar o disposto no caput do artigo 100, firmou no sentido de submeter mesmo as prestações de caráter alimentar ao regime constitucional de precatório, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica que se estabelecerem duas ordens distintas de precatório, como a preferência absoluta de créditos de natureza alimentícia, a ordem especial, sobre aqueles de caráter meramente comum. Então, é só a súmula ratificando de que, para alimentos, precisa de precatório. Não tem como a fazenda pública pagar diretamente. Súmula 144 do STJ, só para retificar, porque vem falar a mesma coisa, o crédito de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculando os precatórios da ordem cronológica dos direitos de natureza diversa. Então, estão falando a mesma coisa, as duas súmulas. Não sendo observada a ordem dos precatórios, o presidente do tribunal determinará requerimento de qualquer credor preterido, ouvido o Ministério Público, o sequestro da quantia devida. Então, suponhamos aí que o município, o Estado ou a União não esteja obedecendo aquela fila que está sendo controlada aí pelo presidente do tribunal. Ou seja, está pagando fora da ordem da fila. Nesse caso, o que pode? A pessoa que foi preterida, requerimento de qualquer credor preterido, mesmo não importa a ordem da fila que ele esteja, por exemplo, tinha mais 2 na frente dele, mas se foi pago o cara que está lá em último, ele foi preterido. Então, qualquer um dos credores preteridos, eles podem requerer aí ao presidente do tribunal, aí o presidente do tribunal vai mandar ouvir o Ministério Público, que age aí como constus legis, né? Tendo ouvido isso, o juiz pode determinar o sequestro daquele valor pago, ou seja, o juiz não deixa a pessoa que foi, cujo crédito foi destinado ao pagamento do precatório fora da ordem, tira daquela pessoa para poder aí pagar na ordem devida. Então, nesse caso, a legitimidade passiva será a fazenda pública e aquela pessoa que foi privilegiada indevidamente, né, formando aí um desconsórcio passivo. Se o tribunal precisar sequestrar os bens, essa decisão legal, os bens não, o valor, desculpa, essa decisão legal vai contra, né, em face de fazenda pública e credor privilegiado indevidamente, certo? Então, é possível aí, o presidente do tribunal tem essa prerrogativa de sequestrar o bem, o valor monetário pago fora da ordem. E aqui eu coloquei mais para vocês poderem estudar o procedimento do precatório. Então, eu tenho lá a decisão judicial, tá? Sempre quando você vence uma ação contra o ente público. Depois eu tenho a expedição de ofício do requisitório. O juiz que julgou o seu processo envia uma requisição de pagamento. Aqui, gente, na decisão judicial, seja em sede de cumprimento ou seja em sede de embargos,
Não tem mais recurso. Tá? Acabou o recurso. Pois não, Nelson? Em relação ao sequestro, né, Luciana, por conta da emenda 62, ela não está tendo agora, né? Oi? Em relação ao sequestro de rendas, por causa da emenda 62, ela não tá sendo feita agora, né? Então, mas o sequestro não é de rendas. Bom, Entendeu? quando não há um pagamento precatório e tem a quebra da ordem cronológica, as pessoas entravam com o pedido de sequestro, né? Exato. Na realidade, pode concluir. Só que por conta da emenda 62, sequestro não está podendo mais ser feito. Não está podendo mais ter? Eu vou confirmar já vou confirmar aqui, tá? Emenda Constitucional 62? De que ano? Você sabe, não, né? 2000, se não me engano. 2009. 2009? Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Só um minutinho, tá, gente? Não achei aqui. Você sabe o artigo? O parágrafo? Porque essa previsão... Você sabe? De cabeça eu não sei. Porque essa previsão está no regimento interno do tribunal. Tem algo aqui, nos casos de que está no ADCT. Sétimo, nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre dois precatórios, pagar-se-á primeiro o precatório de menor valor. Foi o que encontrei. Sequestro. Haverá sequestro da quantias nas contas do Estado, União, até o limite do valor não liberado. É a emenda. Eu sei, sabe por quê, Luciana? Eu trabalho na presidência do Tribunal de Justiça. A gente tinha várias ações de sequestro, a gente extinguiu todos eles. Perfeito, tá. Então, mas você não sabe aí qual que é a aplicação, qual é o fundamento. Porque pode não ser pela emenda, pode ser uma interpretação. Não estou dizendo que você está errado, não, meu querido. Só estou dizendo que eu não tenho expresso aqui. Entendeu? Essa emenda, pode também não ser essa emenda, pode ser outra. É que aqui está dizendo sobre haverá o sequestro da quantia de contas de Estado, Distrito Federal, parágrafo 10. Em municípios devedores por ordem do presidente do tribunal, referido no parágrafo 4º até o limite do valor liberado. Vou voltar lá para o parágrafo 4º. As contas especiais serão administradas pelo Tribunal de Justiça local para o pagamento de precatórios pedidos pelos tribunais. Veja, não estou dizendo que você está errado, só estou dizendo
Que... Tô vendo a decisão que a gente faz aqui. Ele menciona o artigo 97 do ADCT. Sim, é nele que eu tô. Artigo 97. Parágrafo 10, inciso 1º. Valeu, peraí, vamos ver lá. Parágrafo 10. Isso aqui é muito bom, gente, porque aí eu aprendo com vocês. Ó. Então, no caso de não liberação tempestiva de recursos que tratam o inciso 2 do parágrafo 1º e 2º desse artigo, haverá sequestro da quantia de contas do Estado. Vamos lá. Inciso 2, parágrafo 1º e 2º e 6º desse artigo. Parágrafo 1º, 2º e 6º. Os Estados, Distrito Federal, regime especial, de que trata desse artigo, optarão por meio do poder exercido pelo depósito em conta. Primeiro, segundo, saudar os precatórios vencidos, a vencer, em regime especial. Você está lendo aí? Sim. O inciso? Mas você viu que está nesse mesmo que você me falou, 10, inciso 1? Haverá o sequestro de quantia nas contas do Estado, do Distrito Federal e municípios devedores, porém até o limite do valor não liberado. Então, essa liberação que ele diz aqui é a liberação... Todo município o Estado tem que fazer um depósito numa conta vinculada, né? E se não houver esse depósito, aí sim pode ser feito o sequestro. Perfeito, mas ainda há o Instituto do Sequestro. Não pagou o precatório. Né? Oi? Não é porque não pagou o precatório. É porque não liberou o valor. Deixou de fazer essa liberação numa conta vinculada. Perfeito, mas existe o Instituto do Sequestro, está ali ainda. Sim, mas só nesse caso específico, né? Tá, então... De não liberação tempestiva. Exatamente, porque assim... Perfeito, eu compreendi. Eu acho que eu me expressei mal, Nelson. Eu me expressei mal, porque ele liberou o valor, o valor está disponível, mas não para aquela pessoa, não é o não pagamento, porque não foi feito o pagamento para ninguém ainda, tem um valor lá disponível. E é desse valor que pode ser sequestrado o bem. Eu creio que eu me expressei mal. Realmente, você tem razão, não é do não pagamento, porque não foi feito o pagamento ainda. Tá? Não foi efetuado o pagamento do precatório, só foi disponibilizado, mas não houve a liberação. Aí sim cabe o respectivo sequestro do valor constante. Tá? Eu acho que eu me expressei mal na hora que eu falei não pagamento do precatório. Você está certo, tá bom? Perfeito. Mas o Instituto, quando você falou que não existe mais o sequestro, eu falei, como assim? Eu tô louca, né? Como eu li isso ontem, estudei ontem isso. Tá? Mas eu me expressei mal. Não é do não pagamento, mas sim da liberação. Então, feito isso... Obrigada, viu, querido? Obrigado. Tem uma decisão judicial. Gente, tem que ficar bem claro. Essa decisão judicial é aquela tanto em processo de execução quanto em cumprimento de sentença, que eu não tenho mais possibilidade de impugnação, eu não tenho mais possibilidade de embargos, já foi feito tudo. Já está determinado, está certo. Transitou em julgado, não tem mais o que fazer, tem que pagar. Então, essa decisão judicial é que autoriza o juiz a solicitar aí ao tribunal o pagamento do referido precatório, né? Então, vai entrar lá, o tribunal coloca na fila, respeitando a regrinha, né, do 1º de julho, tá? Que vai entrar no orçamento do ano subsequente, depois do 1º de julho vai entrar somente no próximo exercício fiscal, vai respeitar aí a ordem de preferência, vai haver uma numeração para cada precatório, para manter a ordem do tribunal. O tribunal comunica ao devedor a dívida a ser incluída no orçamento, sempre respeitando a questão da fila, que vai ter sempre duas listas, né? Uma lista preferencial e uma lista cronológica, com base aí no artigo 100, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vai ser feita a atualização do cálculo do precatório somente no momento do pagamento, porque senão a gente fica aí atualizando e até é otimização de trabalho, né? No momento do pagamento
gente atualiza o cálculo. Depois é efetuado o pagamento e o credor é intimado para apresentar os respectivos dados para que o pagamento possa ser efetuado. Tá? Então, essa aí é a ordem, o procedimento de precatório. Não é bicho de 7 cabeças. É bem simplesinho e tem lógica, tem razão de ser. E agora a requisição de pequeno valor, que como nós já vimos, trata aí de valores estabelecidos pela Lei 10.259, né, de 60, 40 e 30 salários mínimos, respectivo para a União, Estado e Distrito Federal e municípios. Então, a requisição de pequeno valor, ela foi um instituto desenvolvido aí justamente porque existiam valores que, mesmo não tendo previsão orçamentária, estaria dentro das possibilidades financeiras do Estado a pagar. São valores baixos, que é possível o pagamento imediato. Então, para possibilitar uma maior celeridade no cumprimento das sentenças e para evitar que a fila de precatório fica gigantesca, tá? Desenvolveu-se esse instituto aí que vem em paralelo ao sistema de precatório. Sempre nesses limites de 60 salários mínimos para a União, 40 salários mínimos para o Estado e 30 salários mínimos para o município. Poderá haver renúncia ao excedente se o crédito do exequente for superior ao limite da RPV. Olha que interessante. Lá no parágrafo 3º do artigo 100, nós falamos que aquela pessoa que tem crédito preferencial em virtude justamente das suas características subjetivas, ou por ser idosa, deficiente ou portador de moléstia grave, essas pessoas, elas podem, lá no parágrafo 2º do artigo 100, Cris, quer falar alguma coisa? Não, desculpa, eu abri o microfone sem querer, me perdoa. Ah, não, imagina. Então, aquelas pessoas, elas podem fracionar. Aí, parte do crédito vai ser preferencial, parte do crédito vai virar quirografário, vai entrar pela ordem cronológica. Já no sistema de RPV, não é possível aí esse fracionamento. Para que você se enquadre dentro do sistema de RPV, você tem que renunciar o excedente. Suponhamos lá que seja uma execução aí contra a Fazenda da União, 60 salários mínimos, mas o seu crédito é de 61 salários mínimos. Nesse caso, você pode renunciar a este 1 salário mínimo para poder correr pelo rito aí da RPV. O que é a renúncia? A renúncia é que você abre mão do direito e não vai poder mais cobrar ele da Fazenda Pública, certo? Então, não admite-se expedição de precatórios complementares ou suplementares. A complementação só é possível lá no crédito preferencial de pessoas específicas pelo artigo 100, parágrafo 2º. Também não admite-se fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento da RPV. Suponhamos que você tem o título executivo e você executa parte do título. Aí, com o mesmo título executivo, numa outra ação, você executa outra parte do título. Isso não pode, porque é o mesmo título executivo. Então, não pode ter fracionamento da execução, do valor da execução. O título executivo ele tem que ser executado uma vez só. Então, é proibido esse tipo de quebra do valor da execução para poder se encaixar na RPV. A RPV é para ter um processo mais célere para pagamento de valores aí devidos pela Fazenda Pública. Então, temos que estar de boa fé. É feito, agora com uma característica da execução autônoma, tá? Só algumas diferenças, né? Requerimento do exequente em petição inicial, citação da Fazenda Pública para opor embargos, 30 dias, matéria defensiva do artigo 910, parágrafo 2º. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo. Aqui, veja que a diferença entre cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial
ela vai estar mais com relação aos procedimentos específicos de cada fase. Por exemplo, na cumprimento de sentença, a impugnação. Na execução autônoma, vai ser embargos do devedor. Né? E, por fim, eu trouxe aqui para vocês um resumo. Né? Então, eu tenho a petição inicial, no caso da execução autônoma, citação, no prazo de 30 dias, 910. Se não tem embargos, tá? Vai para a expedição aí do pregatório ou da requisição de pequeno valor. Se há embargo pelo caput de 910, a possibilidade é de rejeitar os embargos ou acolher os embargos. Se acolher o embargo, extingue a execução. Se rejeitar o embargo, vai, a depender aí do valor, expedição de precatório ou expedição de requisição de pequeno valor ao juiz da causa. Tá? E a requisição de pequeno valor não tem a necessidade daquele precatório, do rito do precatório sendo oficiado diretamente, intimado diretamente à Fazenda Pública para que pague aquele respectivo valor. Por isso que ele é mais célere e mais simplificado, certo? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Sobre precatório, requisição de pequeno valor? Professora. Oi, Marcos, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu levantei a mão há pouco aí, mas tive um problema de conexão e não consegui completar. Pode falar. É o seguinte, em questão do fracionamento dos precatórios acima de 180 salários mínimos, é isso que eu entendi? Não, isso aí vale para o disposto no artigo 100, parágrafo 2º, em virtude da limitação do valor preferencial de crédito de pessoas idosas, portadoras de deficiência ou doença, moléstia grave. Certo. Tá. Então, por exemplo, o consor de 180 mil seria necessário eu pedir um fracionamento desse valor, né? Desse pagamento, desculpa. Essas pessoas específicas que eu falei para você. Deixa eu voltar lá para trabalhar ele aqui. A pergunta que eu faço essa aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte: se dando esse fracionamento, o restante, né? Por exemplo, 200 salários mínimos, que foi a causa da pessoa, precatório no valor de 200 salários mínimos, seria pago a primeira parcela fracionada de 180 e o restante seria pago a posteriori, ou seria feita uma proporcionalidade sobre esse pagamento? Por exemplo, 200 salários mínimos seria proporcional às parcelas? Não, vai ser pago o crédito preferencial até o valor equivalente ao tipo, então vai ser pago 180, o restante certo. Vai para os outros 20 salários mínimos, vai para a fila de ordem cronológica e vai ser pago no seu devido tempo, também de uma só vez. Tá. Aí esse restante, por exemplo, vai ser feito o mesmo rito do processo de qualquer outro. Por exemplo, ele entraria também no próximo orçamento, ele seria pago também numa... Veja, Marcos, no momento em que vai emitir o precatório, o pagamento restante. No momento em que você emite, já vendo esse valor excedente, já se faz ali o fracionamento. Então, no momento da emissão do precatório, parte já vai para o crédito, 2 filas, lembra? Parte vai para o crédito preferencial, outra parte vai para os créditos comuns. Então não é necessário o advogado pedir isso daí já é uma norma, né? Já é uma sistemática do processo, né? Não. Já é automático. Você deve requerer, sim, o fracionamento, tá? Porque para que haja aí a desvinculação, admitindo o fracionamento, quando não está uma forma explícita que é obrigado. Né? Sempre requer. Marcos, mesmo que você leia assim, dê ofício pelo juiz, requeira. Por exemplo, a multa é de ofício pelo juiz.
requeira essa bendita multa. Certo. Insista nela. Porque como é a de ofício ou é subjetivo, o juiz pode ou não conceder, a probabilidade de você não tê-lo em todo na tua vida profissional é grande. Então, sempre requeira. Desculpa, eu não entendi. Quem foi que falou agora? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Obrigado, eu. Obrigado, professora. Deu para entender aí essa questão. Valeu. Valeu, obrigado. Uma que pergunta, agradeço. professora. Bom dia, favor. professora. Bom dia, Elis. Deixa só o Luiz falar primeiro, que ele chamou. Pois não, Tudo Luiz. Por gentileza, fora a parte, a questão que eu acabei entendendo, a matéria da senhora, passada por hoje, eu acabei me ausentando de 2 aulas da senhora, né? Eu queria saber se a senhora passou algum trabalho com relação ao segundo bimestre. Não. O trabalho foi um só. O trabalho foi um só. Foi aquele que já foi feito, foi disponibilizado já na pontuação máxima. Então, foi só um só para o segundo bimestre. Vocês estavam muito corridos, tinha muita coisa aí. Então, a gente preferiu dar um trabalho só. Beleza, Tá, muito obrigado, doutora. Por nada, querido. Elisete, querida, por favor. Não, professora, eu queria só, tipo assim, perguntar se a senhora vai, tipo assim, passar alguma coisa de que sessão a sessão que vai cair na prova, entendeu? Tá, vou só encerrar a aula e já vamos falar sobre prova, tá bom? Ah, então tá bom, era só isso mesmo, viu? Perfeito. Mas amor. eu entendi tudo sobre a matéria, para mim tá tudo ok. Obrigada. Bom, fico muito feliz. Alguém mais alguma pergunta sobre o conteúdo? Tranquilo? Então, vamos lá. Sobre a prova vai acontecer nos mesmos moldes da anterior, da do primeiro bimestre, ou seja, serão 60 questões, ou 60, nossa, serão 20 questões, 20 questões falso ou verdadeiro, tá? Lembrando que todas as provas vão acontecer no mesmo período de 48 horas, então estudem anteriormente, por favor, fiquem com o código civil, de processo civil do lado, para responder as questões. Você está aí na tua casa, né? Então, consultem ali a tua legislação, que agora você tem essa possibilidade. Não vamos ser hipócritas, né? Vamos usar a ferramenta que temos à nossa disposição. Qual é o conteúdo? Seria todo o conteúdo do segundo bimestre. Então, a partir da 7ª aula, certo? Tudo que nós tivemos a partir do encontro 8º, se não me engano, do AVA, que foi a 7ª aula, né? Então, e assim, da aula 1 à aula 6 foi na prova, que foi no encontro 7. Daí, 8 até o 13, encontro 13 é o conteúdo da prova que nós temos hoje. Então, é toda a matéria do segundo bimestre, certo? Lembrando, senhores, por favor, não fiquem de exame, tá? Não fiquem de exame, porque no exame a matéria cumulativa vai ser do semestre todo e a gente sabe que é muito detalhezinho. Todas as disciplinas, né, são muitos detalhes. Então, se esforçam ao máximo para conseguir aí o valor necessário para aprovação, certo? Então, para essa prova, toda a matéria do segundo bimestre, prova do exame é matéria cumulativa. Para quem ainda está com problemas de pontuação com relação a trabalhos, está ainda até o final da semana o desafio nota máxima, que dá para complementar a pontuação por lá. Tá? Então, faça um desafio nota máxima. Mais uma outra questão. Se houver qualquer problema com relação à prova, por favor, comuniquem o coordenador. Não me mandem e-mail, especificamente agora só, entendeu? Não é uma regra geral. Porque nós, em virtude da pandemia, vocês sabem que as relações de trabalho foram todas modificadas, houve compensação de diminuição de carga horária, tá? Então, nós só vamos estar disponível, né, até a semana que vem. Então, posterior,
Acho que nem semana que vem, se não me engano, é só até segunda a gente fica disponível, em virtude da compensação de horário, da nossa carga horária. É regime de trabalho, tá? É exclusivo por conta da Covid. Então, qualquer coisa que tiver problemas, e eu espero que não corra aquele problema louco que o AVA fez lá de modificar as nossas notas, comuniquem um coordenador. Aí, se ele não conseguir resolver, aí sim ele vai entrar em contato comigo, resolver, porque tecnicamente, né, estarei de férias, né, não só eu, como todos os professores. Então, pode ser que mandando e-mail eu não veja. Por isso que eu estou pedindo para vocês, se houver problema na minha prova, comuniquem o coordenador. Se for o caso, ele entre em contato comigo, tá bom? Por favor. Mas não fiquem calados, não se omitam, falem, certo? Mais alguma... Deixei de falar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Professora, a Tainá de novo. Pois não. Eu queria ver se eu entendi direito esse negócio aí de precatório. Eu entendi que ele é uma decisão definitiva do pagamento, né? E aí não vai caber recurso. E aí você tem que fazer o requerimento desse precatório pelo TJ, e na onde vai ser instruído e assinar pelo juiz da causa para depois mandar para o presidente do tribunal, né? Exatamente. Aí vai mandar pagar esse precatório até 1º de julho, que vai ser incluído o precatório no orçamento do ano subsequente ou é seguinte? O ano seguinte. Subsequente aí no outro... é depois de julho. Depois de 1º de julho. Aí sim é subsequente. Tá bom. Certo? Valeu, obrigada. Nada, imagina. Isso, tá certinho, gostei, é isso aí. Fico feliz, fico muito feliz. Vocês me dão muito orgulho. Essa turma me dá muito orgulho, porque eu sei que vocês ficam quietinhos, mas não é porque não compreendem. Pelo contrário, é porque compreendem. Vocês me dão muito orgulho. Mais alguma pergunta? Excelente férias para a senhora, doutora. Imagina. Senhores, eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço demais a possibilidade de aprender com vocês. Então, e agradeço também a oportunidade de fazer parte da formação de vocês, mesmo que um pouquinho que eu tenha, que eu possa ter contribuído. E peço desculpa por eventuais falhas. Nós, professores, não sabemos de tudo, não dominamos tudo, mas a gente se esforça muito e ao máximo para tentar passar para vocês a maior quantidade possível de conhecimentos. Então, agradeço demais poder participar da vida de vocês acadêmica e por tudo que eu aprendi com vocês. Muito obrigada, sucesso para vocês, boas provas, continuem se cuidando, por favor, tá? Um beijo para vocês todos, tá? Fiquem bem. Beijinho. Sucesso, professora. Obrigada, professora, viu? por esse semestre, viu? A senhora foi maravilhosa. Obrigada, Elisete. Obrigadão, Marcos, Luiz. Bom dia. Boas férias, até mais. Obrigada, Mal. Muito obrigada. Gente, namastê a todos. Obrigadão. Obrigada, Nelson. Eu que agradeço, viu, Nelson? Valeu. Excelente professora, viu? Muito obrigado. Obrigadão. Obrigada demais, gente.